E aí, vamos direto para a aula? O primeiro objetivo da aula de hoje é a gente aplicar a equação que define trabalho realizado por uma força. A equação é essa daqui, ó. Você pode usar a equação, por exemplo, para uma força F, como está indicado aqui, aí a equação ficou fedecoso, mas você pode usar para tração, ficaria trabalho realizado pela tração T decoso, pode usar para força normal, e aí o trabalho realizado pela normal ficaria N decoso e assim por diante. Pode aplicar para qualquer força. Tá bom. E a ideia é, usando a equação, você descobrir conceitos. Essa é a base da aula de hoje. Você vai usar a equação, lógico, nós vamos aprender a usar a equação e com o uso dela a gente também descobre os conceitos. O segundo objetivo da aula de hoje é determinar a unidade no sistema internacional de trabalho realizado por uma força. Por exemplo, a unidade no sistema internacional que a gente usa para força é Newton. Para tempo é segundo. E para trabalho realizado por uma força, qual é a unidade no sistema internacional? É isso que eu quero descobrir hoje com você também. O terceiro objetivo da aula de hoje, não acredito. A frase está incompleta. Não. Hoje você vai descobrir quais são os termos que completam essa frase e que é uma definição para trabalho realizado por uma força. Então você vai definir também trabalho realizado por uma força e para terminar, como último objetivo, a gente vai chegar a alguma conclusão. Ih, meu Deus, está incompleto aqui, porque eu quero concluir com você. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplivo super completo, mas antes eu quero detalhar essas grandezas que apareceram na equação. Por exemplo, aqui, ó, o F que aparece na equação é o módulo da força. E aquilo que eu comentei, aqui tem uma força F indicada, mas poderia ser normal, tração, atrito. Aqui o F é módulo da força. Tudo bem. O D, que está indicado aqui, ó, faz referência a deslocamento. É o módulo do deslocamento. E aqui o objeto mostra para onde, lógico, o deslocamento mostra para onde o objeto está se movimentando. E a terceira grandeza da equação é esse θ. Legal é você perceber que o θ, muitas vezes, a gente descobre analisando a ilustração. E o θ vai ser o ângulo entre o vetor F, que vai aparecer no desenho aqui, esse vetor F, e o D, o vetor D de deslocamento. É esse ângulo aqui, ó, entre o F e o D. Que se você estiver calculando o trabalho realizado pela normal, vai ser o ângulo entre a normal e o deslocamento. Se você estiver calculando o trabalho realizado pela tração, vai ser o ângulo entre a tração e o deslocamento, e assim por diante. E a equação está aqui, ó, Φ decoso, ou se fosse normal, N decoso, T decoso, e assim por diante. E aí, vamos para o nosso exemplivo para aplicar isso diversas vezes. Olha o exemplivo que eu criei para você. Ó. Tem todas essas forças. Eu resolvi fazer o seguinte, na hora de desenhar, eu desenhei todos os vetores que representam força no próprio objeto, no próprio bloquinho. E o deslocamento D, aí eu desenhei fora do objeto, fora do bloquinho. Ele não é uma força, eu resolvi representar fora do objeto, fora do bloquinho. E aí, ó, o atrito tem módulo 30 newtons, a força F é informação do problema isso. Também tem módulo, olha aqui a força F. Ah, uma outra coisa que eu queria comentar. Muitas vezes eu mesmo represento atrito pelo símbolo FAT, como força de atrito. Aqui eu representei por A maiúsculo, que é o A de atrito. Tudo bem, então tem a força F, tem o A de atrito, a normal, o peso, o deslocamento de acordo com o exercício é 2 metros, mas vamos lá, o que a gente vai fazer aqui juntos? A gente vai calcular o trabalho realizado pela força F, o trabalho realizado pelo atrito, o trabalho realizado pelo peso, o trabalho realizado pela força normal e a gente também vai calcular o trabalho realizado pela resultante das forças. Começar pelo F, pelo trabalho realizado pelo F. O F vale 30 newtons, então aqui eu tenho que colocar 30, tudo bem. O deslocamento vale 2, tudo bem. Eu vou colocar aqui 2. E o θ? Cara, o θ
é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Como é que eu analiso isso? Eu vou olhar o desenho. Será que eu consigo descobrir qual é o ângulo entre a força, o vetor força e o vetor deslocamento? Ó, cadê o vetor força? Está aqui, ó. Essa caneta está apontando para a mesma direção, para o mesmo sentido. Eu me atrapalho um pouco, que a imagem fica revertida aqui. Mas o vetor, na hora de mexer na caneta... Mas o vetor força está aqui, ó. Ele aponta para a sua direita. E o vetor deslocamento também aponta para a sua direita. Os dois vetores que a gente vai analisar apontam para a sua direita. O vetor força e o vetor deslocamento. Vetor força, opa, pode ser esse daqui, e o deslocamento esse daqui. Tanto faz, né? Peguei as canetas aqui. Então assim, eu pergunto para você, calma aí. Os dois vetores estão apontando para a sua direita. A pergunta que eu faço é, qual é o ângulo, então, entre a força, o vetor força, e o vetor deslocamento nesse caso? E aí? Qual é a sua resposta?